Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria, nesse momento, de ter mais uma vez uma palavra de oração, para nós rogarmos agora a bênção de Deus para a palavra que vai ser explanada, que ela fale aos nossos corações de uma forma bem direta, bem específica mesmo. Vamos curvar nossa fronte, fechar nossos olhos e vamos falar com o Pai nesse momento mais uma vez. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer por estarmos aqui na Tua casa, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, onde nós podemos cantar louvores a Ti, ó Deus. E agora queremos nos colocar na Sua presença para a meditação da Tua palavra. Nesse tema, ó Deus, que estamos falando sobre vida saudável, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que nós possamos encontrar, ó Deus, a cura que tanto precisamos, ó Deus, para as nossas vidas. E esse tema de hoje, ó Pai, ele possa falar aos nossos corações e possa provocar mudanças. Esse é o nosso desejo, que o Seu Santo Espírito fale a cada um de nós nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre vida saudável. E nessa noite nós vamos estar falando sobre saúde familiar. Na quarta-feira, eu preguei sobre o assunto saúde nos relacionamentos. Quantos estavam aqui na quarta-feira? Levante uma das mãos. Olha, boa quantidade não estavam. Então, eu vou falar para vocês qual foi a pergunta que eu fiz no início da mensagem. Eu perguntei o seguinte: você tem amigos? Você tem condições de contar nos dedos quantos amigos você tem? Aí o irmão, depois da mensagem, me procurou e falou: Faustino, olha que pergunta difícil. Eu tentei colocar pelo menos na palma, em termos dos 5 dedos, não consegui. Aí pensei em um amigo, Jesus Cristo. Amém? Mas e no nosso meio, no nosso convívio, no nosso dia a dia? Quantos amigos você tem? Eu fiz essa pergunta. Aí é raro a gente conseguir um amigo nos nossos relacionamentos. Agora, quando se fala em relacionamento, nós temos que ter em mente o seguinte, que o relacionamento familiar é a base para o relacionamento lá fora. Se você tem uma saúde familiar boa, com certeza o seu relacionamento lá fora vai ser muito bom também. Então, nós temos que ter em mente assim, o relacionamento familiar é imprescindível para que os nossos relacionamentos externos sejam saudáveis também. E nessa noite eu quero falar sobre o relacionamento familiar. E para início eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 18, depois versículos 21 a 25. Então, nós temos que ter em mente que a base de todo relacionamento sadio externo começa em cultivarmos um bom relacionamento interno, ou seja, dentro do nosso próprio lar. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 20, depois 21 e 25, diz o seguinte: E disse o Senhor, todos acharam? Eu estou ouvindo algumas folhas ainda mexendo aí. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Todos acharam, né? Então diz assim o texto de Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus, já no versículo 21, fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à mulher, e serão ambos uma carne. E no versículo 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Para que a família seja saudável, Deus estabeleceu alguns princípios. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos destacar alguns princípios fundamentais para a nossa vida familiar. Se você está com algum problema na vida familiar, preste atenção nesses princípios que nós podemos destacar acerca desse texto que nós lemos agora. O primeiro princípio que Deus colocou nesse texto de Gênesis é o deixar. Viu lá no versículo 24? Por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe. Tem um ditado popular que diz que quem casa quer
Ter casa. Nada melhor do que um casal casar e procurar uma casinha, mesmo que seja pequenininha, ajeitadinha, mas estão lá os dois juntos. Duas pessoas diferentes, vindas de lares diferentes, com muitos conceitos diferentes, agora para formar um lar igual, um novo lar. Então, por esse motivo, ele tem o primeiro princípio que Deus deixa para nós aqui é o deixar. E o deixar que nós podemos entender aqui é o primeiro deixar geográfico. Ou seja, casou, procura uma casinha para você, distante dos seus pais. Um pouco distante. Hoje nós sabemos que em muitas condições as pessoas não têm de saírem, muitas vezes, do próprio terreno dos seus pais. No próprio quintal tem construído várias casas. Mas se você puder ter um imóvel seu próprio, né, procure fazer isso. Tenha a sua casinha. Porque o deixar geográfico vai ensinar muita coisa para você. Porque no deixar geográfico, você vai aprender um outro deixar também, que é o deixar emocional que é necessário ter. Porque se você deixa emocionalmente os seus pais, no sentido assim, estou casado com minha esposa hoje, eu sei que eu tenho que viver com ela em comum acordo, tenho que traçar um novo planejamento para a minha vida. E com isso eu vou colocar em mente que o meu emocional eu tenho que estar discutindo com ela, e não voltar aos meus pais. Tem muitos casais que, quando começa a ter uma discussão dentro de casa, o que eles procuram resolver? Como eles procuram resolver? Muitas vezes procuram os seus pais para tentarem resolver os problemas. Isso não é bom. Porque sempre quando acontece uma discussão, corre para a casa dos seus pais. Irmãos, quanta gente está vivendo assim? A gente tem ouvido muitos casais nessa mesma situação. Por desentendimento, por não conseguir suportar as pressões do dia a dia dentro do lar, eles correm emocionalmente para os seus pais. Tem aquele ditado que diz que não larga a barra da saia da mãe. Né? E tem muita gente que usa dessa forma também. Então, esse deixar emocional é importantíssimo. Outro deixar que esse texto também pode nos ensinar, quem casa, quem casa quer ter também uma saúde emocional sadia, ele também precisa deixar o financeiro. O deixar financeiro é importante. Ou seja, se você for morar com a sua esposa, dentro de um lar, num lugar distante, procure juntos construir esse lar com o seu trabalho, porque é tão gostoso quando você vê um casal ali trabalhando junto, buscando o pão de cada dia e construindo esse novo lar. Tem muitos que não conseguem ter essa independência dos seus pais. E como pais que somos, com certeza, nós temos muitos pais aqui que têm filhos casados, se você chega a visitar o seu filho em casa e percebe que está faltando alguma coisa, qual é a primeira reação sua, como pai? É tentar ajudá-lo. É tentar, nem pergunta para ele se ele está trabalhando, muitas vezes, né, se ele está sendo um bom mordomo dentro de casa, se ele está cuidando bem da sua esposa, dos seus filhos. Não, ele vai na hora querer adquirir aquilo que está faltando dentro de casa. É um princípio, muitas vezes, errado que nós tomamos, mas nós, como pais, temos o coração, ou mãe também, de querer, na hora, ajudar os filhos. Mas o deixar financeiro é importante, porque você aprende a crescer financeiramente dentro do seu lar, você com a sua esposa. Isso é fundamental, irmãos. Eu lembro quando casei, há 30 anos atrás, que nós conseguimos um imóvel, uma casa meia água, pagamos o aluguel antecipado, compramos alguns imóveis antecipados, mas tudo baratinho, tudo coisa simples. Mas fomos morar só nós dois, a Anitta e eu. Vai fazer 30 anos. Nunca tivemos a necessidade de correr para os pais para pedir alguma coisa para eles. Uma única vez em 30 anos que eu pedi socorro financeiro para o meu pai. Mas corri para acertar. Porque, geralmente, quando você empresta um dinheiro para o filho, você já não empresta, você dá, né? Porque tem certeza que não volta mais. É o que acontece muitas vezes. Mas o deixar financeiro é importantíssimo você ter em mente. Então, nós aprendemos nesse texto que temos que deixar geograficamente o nosso pai e a nossa mãe, o deixar emocional. E tudo isso, irmãos, ele tem um contexto muito importante que produz quando você casa, quando você une a sua mulher e quando você une o seu marido. Tem um contexto importantíssimo que é o crescimento que gera para o casamento. O crescimento mútuo, tanto do homem quanto da mulher. Que quando eles estão casados, quando você casa, você tem que procurar crescer, não somente financeiramente, mas o crescimento do casal. E também como filhos, os filhos também devem estar crescendo. E outra coisa que implica também esse deixar, implica também na dependência entre pai e filhos.
e acreditar que isso é uma forma temporária. Ou seja, o filho nasce, ele cresce, e depois ele procura ter a sua independência. Nós não criamos nossos filhos para nós, para estar sempre conosco. Um dia eles vão casar. Amém? Cadê o Adriano? Daqui a pouco o Alexandre. E assim vai. O André já casou, meu filho mais velho. Assim vai. Nós temos que ter em mente que os nossos filhos, a gente criou eles, deu a educação para que um dia eles procurem o seu cônjuge para estar casados. Tem muitos que, hoje está muito bom estar em casa, né? Tem muitos que estão com seus 25, 30 anos, está gostoso estar em casa. Não querem saber de casamento. Mas é importante ter isso em mente. Porque, como casal, o que acontece quando vocês casam? Com quem vocês começam? Geralmente começa apenas você, a Dailton e a Dulce. Só os dois. O ninho, apenas os dois ali, os dois pombinhos. Depois vem o quê no ninho? Começa a vir os filhos. Se você valorizou o seu relacionamento antes de vir o filho, quando vier os filhos, vocês vão valorizar um ao outro primeiramente e depois os filhos. Os filhos crescem e depois vão criar asas e vão voar para um outro lugar. Aí o ninho volta a ficar cheio, vazio. Tem muita gente, sabe o que faz depois que acontece, que os filhos saem? Compra cachorro, compra gato, para tentar suprir aquela ausência dos filhos. Já viram casos assim? Eu já vi. Tem vizinhos que têm vários cachorros. Os filhos casaram, então eles compraram um monte de cachorro. Mas olha, que comparação triste que eles fazem acerca dos filhos, né? Mas não era isso. É a dependência que eles tiveram. Porque não investiram tanto no relacionamento dos dois, que acabaram não valorizando. Por isso que é importante, irmãos, vocês investirem hoje, vocês casados, vocês que estão começando agora, como casados, Léo e Vânia, invista no relacionamento de vocês dois. Invista, porque é o mais importante. A pessoa mais importante para você hoje aqui na Terra é a Vânia, Léo. E é vice-versa. O Léo é mais importante para você, Vânia. Não tem a pessoa mais importante nesse mundo que Deus deu aqui na Terra. Porque, como diz, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, nós temos que valorizar o nosso cônjuge, tratar com carinho. Porque é a pessoa mais importante. Porque depois que os filhos crescerem e forem embora, vão ficar dentro de casa, muitas vezes ficam em casa dois estranhos. Duas pessoas estranhas, que compartilham apenas do mesmo CEP. Onde você mora? Em rua tal, número tal. Embaixo do mesmo teto. Mas não conversam. Tem pessoas que dormem em camas separadas já há muito tempo. Porque não tem relacionamento, não investiram no relacionamento. Outra coisa que nós temos que aprender nesse texto de Gênesis capítulo 2, um princípio importantíssimo que nós podemos aprender é o compromisso. Além do deixar, nós temos também um compromisso assumido. E o compromisso diz lá no versículo 24, e unir-se-á a sua mulher. É um compromisso permanente. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 9, diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É um compromisso permanente, irmãos, temos que ter em mente. Que não é algo como você compra uma calça e daqui a pouco a calça já desbotou, você vai, joga fora e compra novamente outra nova. Não é isso. Casamento é algo permanente, é algo para a vida toda. Você tem que ter em mente isso. E como a gente vê casais saindo dos seus lares por bobeira, por coisas pequenas. E geralmente, quando se fala que é por uma coisa simples, tem outra muito mais profunda. Tem outra situação muito mais drástica no meio. Então é importante você ter em mente, você casado, você que estão começando agora, vocês que já estão aí há muito tempo, que o casamento de vocês é algo permanente. Algo que eu ouvi do pastor Marcos há muito tempo atrás, nunca mais esqueci, é que no casamento o divórcio não é uma opção. Lembra? É algo fora de cogitação. Tenha isso em mente. A separação não é uma opção. É algo fora de cogitação. Se vier alguém para nós, como pastores, e falar, olha, estamos nos separando, ótimo, então procure um juiz que vai te ajudar a separar. Porque nós trabalhamos para a reconciliação, para juntar o casal. Se você vier para nós e falar, olha, estamos aí lutando para continuarmos juntos, estamos com problemas no nosso relacionamento, nós vamos estar ajudando vocês. Dentro da palavra de Deus, para que vocês possam estar juntos. Então, nós temos que ter em mente que o casamento é um compromisso. E é também um relacionamento monogâmico, ou seja, é um relacionamento matrimonial com apenas um cônjuge. Pense isso.
Você casou com uma esposa, com ela, pense apenas nela. Somente nela. Não pense em outra, não pense na grama do vizinho. Porque tem casais que têm essa ideia ainda de ver aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Nós tivemos um encontro de casais um tempo atrás, que nós recebemos um casal que falou, olha, lá na nossa cidade, eles falaram bem assim, lá na nossa cidade, nós podemos ter um marido de reserva. E a esposa confirmou, também, eu posso ter, a esposa, e o esposo falou, eu posso ter uma esposa também de reserva. Aí ficamos assustados, e, poxa, mas por quê? Aí nós fomos ver lá na ficha deles de visitante, eles pertenciam à cidade de reserva. Então eu pude entender. Só lá em reserva, que é aqui próximo de Ponta Grossa, você pode ter a sua esposa de reserva, se você morar lá. Porque a Bíblia não ensina isso, irmãos. Deus diz lá, e unir-se-á, o quê? A sua mulher. Ele não falou, e unir-se-á as suas mulheres. É o homem que inventou isso de casar com mais de uma mulher. Não foi Deus, não. Deus não inventou isso. Quem inventou fomos nós, homens. E muitos têm a sua esposa, como diz lá fora, a sua matriz, e procuram outras filiais aí fora. A coisa mais horrível que acontece dentro do casamento. É você manchar o leito matrimonial. Não faça isso. Pense nisso, que o casamento é algo para ter a união, é um relacionamento monogâmico. É também um relacionamento exclusivo. Abre comigo lá, nós estamos no texto de Gênesis, mas abra comigo lá em 1 Coríntios 7, 33 e 34. Veja o que o apóstolo Paulo fala acerca das respostas acerca do casamento, que os coríntios perguntam para ele, e ele responde e fala para os coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 33 a 34. É algo que nós devemos ter em mente que é exclusivo. Aqui nós temos nesse texto, a partir do versículo 33, dizendo o seguinte, mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a quem? A sua mulher, não a vizinha, não a secretária dentro da sua empresa, não a sua gerente, nem ninguém. É a sua mulher que você deve agradar. E mais à frente ele fala ainda, se está dividido de mulher, a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. Já a casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar quem? O seu marido. Não o vizinho, não o padeiro, não o dono do mercado. Em agradar o seu marido. Isso que nós devemos ter em mente quando casamos. Porque quando você começa a tentar valorizar algo lá fora, a tendência natural é você desvalorizar algo que você tem dentro. Isso é natural, irmãos. Tem pessoas que não tinham nada na vida quando casaram. Eram pessoas raquíticas, magras. Eu pesava 64 quilos quando eu casei. Era magro, tinha aquele cabelo estilo Black Power, né? E olha, irmãos, era magro mesmo. Aí, graças a Deus, o casamento eu acho que me fez bem, no sentido assim, pelo menos, né? Estou com 80 quilos, estou tentando manter os 80. Não quero passar disso. Mas, irmãos, tem pessoas que quando casou não tinha nada. Aí começa a ter um trabalho, porque ele aprende na palavra de Deus que ele tem que ser uma pessoa fiel a Deus, não somente no compromisso de vir à igreja, mas também nos dízimos, nas ofertas. E Deus, conforme Malaquias diz que vai derramar bênçãos do céu e abençoa aquela pessoa. A pessoa é abençoada e começa a comprar uma casa melhor, começa a comprar um carro, aí vai lá e compra uma chacrinha, compra uma casa na praia. Quando chega no domingo, ele vai para lá e não para cá. Em vez de ele ir para a igreja, ele vai para onde ele comprou a aquisição. Não é assim. A pessoa acaba desvalorizando a sua esposa, começa a fazer academia, ficar meio bombado, né? Aí começa a ficar meio sarado, aí as mulheres começam a olhar para ele esquece de olhar para a sua esposa e de valorizar aquela que está em casa. Então é importante olhar para isso, irmãos, a valorização que nós devemos ter dentro da nossa casa. Isso que eu estou falando não é conversa fiada, não, é o que acontece no nosso mundo. E até no meio de nós, aqui dos crentes, acontece isso também. Conhece a palavra, mas esquece de ler a palavra, esquece de praticar a palavra. Isso não é bom, isso é horrível para o casamento. Então é importante nós termos isso em mente, que ele implica o compromisso e deve ser exclusivo, tanto do marido para com a sua mulher, quanto da mulher para com o seu marido. Tenham isso em mente. Pense nisso.
Tenha isso no seu coração. Outro ensinamento que nós temos aqui, outro princípio que nós podemos aprender aqui na palavra de Deus de Gênesis 2, é a unidade. Lá no versículo 24 fala, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Como pode tornar duas pessoas diferentes uma só carne? Como é que pode duas pessoas vindas de lares diferentes, com temperamentos diferentes, com conceitos diferentes, tornar uma só carne? Como pode ser isso? É que em Cristo nós somos um, quando casados. Nós temos que ter a mente de Cristo quando somos casados. Se nós resolvemos nos unir, nós temos que pensar o seguinte, nós somos diferentes, mas juntos vamos construir um novo lar. Um lar para a honra e glória de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Eu gostaria que vocês falassem amém quando você firmar realmente isso que é na palavra de Deus. Então, juntos, você deve ter em mente que vocês estão construindo um novo lar. E como diz o texto, unir-se-á a sua mulher, depois fala, tornando-se os dois uma só carne. Para haver a unidade são necessárias duas pessoas, mas duas pessoas diferentes. Nós sabemos que no mundo já existem casamentos homossexuais, de pessoas iguais, de pessoas do mesmo sexo. Isso, irmãos, está totalmente fora do conceito da palavra de Deus. Deus abomina a pessoa que pratica a homossexualidade. Deus detesta isso. Diz lá em Romanos, né, que amaram antes a criatura do que o Criador e começaram a ter paixões uns pelos outros, homens pelos homens. E hoje estão casados. Muitas pessoas, vocês conhecem, sabem que existem. E daqui a pouco pode chegar no Brasil essa lei que os pastores, aquelas pessoas, juízes de paz, né, pastor Marcos, sejam, segundo a lei, obrigados a oficializar aquele casamento. E como é que vai ficar aquelas pessoas que trabalham nesse segmento? Vão ter que ir lá casar dois homens, imagina? Quem que é a mulher dentre vocês dois aí? Imagina? Irmãos, isso é horrível, não tem, isso não é o conceito que Deus ensina. São duas pessoas diferentes, com conceitos e princípios diferentes, para formar uma só família. Uma vez eu usei a ilustração nos casais acerca do martelo. Martelo é composto de dois materiais. Uma madeira, que é o cabo, que é a parte mais macia, e a cabeça, que é o ferro, né? Que é a ponta do martelo. Então, nós até usei assim como uma ilustração, dizendo que o martelo é composto de dois materiais diferentes, mas você não compra só o cabo para pregar um prego na parede. Você usa só um cabo para colocar um prego na parede? Ou você usa só a cabeça do martelo para colocar o prego na parede? Não. Você tem que usar o conjunto. Os dois são instrumentos para poder utilizar. Cada um com sua função. E o martelo está lá na frente, o cabo atrás, ali fazendo suporte. Assim como diz Deus lá, não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, alguém para poder ajudar ele no desempenho dentro da família. Por isso que Provérbios sabiamente diz assim, fala, ouve a instrução do seu pai, ouve os mandamentos do seu pai e não rejeita a instrução da sua mãe. Ou seja, o homem ele tem o dever, como marido, de mostrar quais são os mandamentos dentro do seu lar. E a mulher de auxiliar o marido a cumprir aquilo também, dentro da vontade de Deus. Esses princípios, irmãos, estão tudo aqui na palavra de Deus. Não foge daqui. Que nós devemos ter em mente para aplicar. Nós devemos ter em mente. Então, nós temos que ter em mente essa unidade que lá em Gênesis nós podemos aprender. A unidade não significa que cada um vá poder perder a sua identidade também. Tem muitos casais que se casam e, com o passar do tempo, aquela identidade que ela tinha de uma pessoa alegre, de uma pessoa ativa, começa a ser anulada, porque o marido começa a pisar na sua esposa. Começa a subjugar a sua esposa, com atitudes, com palavras, com ações, desrespeitando ela. Então, nós temos que ter em mente que, quando nós casamos, tanto é que nós temos uma palavra que sempre diz que, se Deus tirou a mulher da costela, é para que o homem possa perceber que ele tirou do seu lado, para estar caminhando junto com o homem. Não tirou da cabeça do homem para que ela não pisasse, alguns dizem. Não tirou do pé para que o homem também não pisasse nela, mas tirou da cabeça. Então, não devemos ter isso em mente, irmãos, de subjugar as nossas esposas, ou vice-versa.
Muitas vezes acontece o homem, os casais casarem e com o tempo o homem perder a sua identidade, porque a mulher é autoritária. A mulher é autoritária. Lembra do rei Acabe? Alguém conhece a história do rei Acabe? Que era um homem que foi escolhido para ser rei, mas quem mandava na casa era quem? A sua mulher, Jezabel. E Acabe era um homem frouxo, num ditado bem, palavra bem. Era um homem que não tinha poder de decisão. E quando ele tentou comprar lá a vinha de Nabote, ele ficou triste, tão triste que nem quis comer naquela noite, naquele dia. Foi para casa esmorecido. E assim muitas vezes, às vezes acontece com a gente. Chegamos em casa esmorecido e a mulher que tem a consciência vinda da palavra de Deus vai lá e nos ajuda. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. Cada um deve ter a sua identidade, não deve perder a identidade. Também a unidade não significa que o mais fraco vai ser dominado pelo mais forte. Também significa que um completando o outro sem perder a sua individualidade também é importante nós temos em mente. E o casal deve ter a sua individualidade. Mesmo morando no mesmo lar, nós devemos respeitar a individualidade da nossa esposa. E a esposa, a individualidade do seu marido, desde que eles estejam trabalhando para a construção do seu lar. Não tente fazer da sua esposa a sua escrava. Não tente fazer isso, porque Deus não aceita esse tipo de trabalho, esse tipo de união. Essa é a unidade que Deus quer. É uma unidade, é uma expressão física também, é uma expressão física, emocional e espiritual. Primeira, eu posso dizer para vocês que é uma expressão emocional. Quando os dois começam a se conhecer, quando os dois jovens que estão namorando começam a se conhecer, eles formam primeiro uma união, o quê? Uma união emocional. Para depois formar uma união física e assim mais para frente um pouco ainda. Porque dois casais, duas pessoas quando se unem, tem que ter isso em mente. Eles devem formar isso, dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. O quarto princípio que nós aprendemos aqui acerca desse texto de Gênesis capítulo 2, é acerca da intimidade. Veja o que diz lá no versículo 25, se você tiver com a sua Bíblia aberta, lá em Gênesis capítulo 2. E no versículo 25 diz, e estavam nus e não se envergonhavam. Os dois estavam lá juntos, no paraíso, Adão e Eva, andando sem roupa nenhuma, nus, e não se envergonhavam. Aí quando entrou o pecado, o que eles fizeram? Correram pegar folhas, né? Pegar folhas para poder proteger, para poder cobrir as suas vergonhas. Aí Deus chega para eles e pergunta, mas quem disse que vocês estavam nus? Quem disse que vocês estavam nus? Aí eles, caiu a máscara, né? Mostraram que pecaram. Aí Deus, naquele ato, ele faz o primeiro sacrifício de um inocente. Primeiro sacrifício de um inocente. Foi lá e matou um animal e fez ali peles para que eles pudessem se cobrir. Então nós temos que ter, irmãos, em mente essa intimidade. E eles estavam nus. E a intimidade nossa, como casal, tem que ser uma intimidade espiritual, em primeiro lugar. Espiritual. É a mais importante no casamento. A intimidade espiritual, os dois orarem juntos, os dois caminharem juntos espiritualmente, crescerem juntos espiritualmente. Isso é fundamental para o casamento. E também devemos ter a intimidade intelectual. É importante o casal ter isso em mente. Para você ter uma saúde familiar saudável, você deve ter em mente que os dois devem crescer intelectualmente juntos. Porque tem muitos casais, isso é uma grande verdade, que eles casam e com o tempo o marido vai lá fazer cursos, faz faculdade disso e daquilo, a mulher fica em casa, não faz no sentido assim de crescimento intelectual, e o homem acaba muitas vezes subjugando a mulher. Ou vice-versa, a mulher sai, começa a fazer cursos, começa a se especializar, intelectualmente ela começa a se desenvolver, os dois devem trabalhar juntos, para crescerem juntos. Isso é uma grande verdade. Eu vi de casais que passam por essa dificuldade, de pessoas que passam por essa dificuldade. Outra também intimidade que devemos ter é a intimidade emocional. Um ajudando a levantar o outro.
Irmãos, como a gente tem visto nessa série de palestras, Vida Saudável, quando foi falado de saúde mental, saúde emocional, sempre foi dito, se você está pecando em alguma área, você está doente nessa área de saúde. E nós temos visto Deus agir no nosso meio, transformando pessoas, transformando vidas. E nós temos visto pessoas que têm estado enfermas, o casal, a mulher enferma e o marido lá firme, com saúde, ajudando o seu esposo, ajudando a sua esposa. E vemos também muitas vezes o seu esposo na cama. Eu posso dizer isso acerca do meu filho André, que já está desde agosto numa cama, sem poder se levantar, e a sua esposa ali ajudando ele. A saúde emocional do André e da Alice estão em dia, porque um está ajudando o outro. Isso é importante. Você, como casal, tem em mente, a saúde emocional tem que estar sadia. A intimidade emocional. E, por fim, a intimidade física você deve ter em mente. A intimidade física é importante. Usufruir desse ato que Deus concedeu a você. Nenhum deve negar o outro. Não usar o sexo como arma. Muitos utilizam isso como arma. Por que eu disse que a primeira é a intimidade espiritual? Porque, com o passar do tempo, as atividades sexuais do casal começam a diminuir. E se eles não investiram na intimidade espiritual, o que vai acontecer? Pensarem só no sexo, só na intimidade física, vai perder o valor um pelo outro. Por isso que é importante nós termos isso em mente. Irmão, se todos esses requisitos que foram colocados, se todos esses princípios fossem aplicados, nós já poderíamos parar aqui nessa mensagem, falar amém, Deus nos abençoe, podemos ir para casa. Mas, irmãos, existem muitas coisas que nós devemos aprender. Existem muitos casais, muitas famílias que estão infelizes com seus casamentos. Existem muitas pessoas que estão infelizes por fazer parte daquela família. Tem uma coisa que nós não podemos escolher, é a família em que nós vamos nascer. Não é isso? Né? Então nós temos que louvar a Deus pela família que temos, pela mãe que nos gerou, pelo pai que nos cuidou, e assim vai. Temos que ter isso em mente. E devemos acreditar nisso. Se a sua família está doente, irmãos, nessa área, em todos esses princípios, nós temos que ter em mente o seguinte, que nós devemos procurar viver dentro da vontade de Deus. Tem uma frase que um autor colocou, até nós colocamos aqui para a mensagem, é Tim LaHaye, ministro cristão, conselheiro e pregador de profecias bíblicas, tanto é que foi ele um dos autores daquele filme Deixados para Trás. Ele escreveu algo bem interessante em seu livro, que fala assim, Casados Mais Felizes, ao título do livro. Ele coloca assim, a coisa mais próxima do céu na terra é a família cristã e o lar em que o marido e esposa, pais e filhos vivem juntos em amor e paz para o Senhor e uns para os outros. Essa coisa mais próxima do céu, é um pedacinho do céu. Agora, a coisa mais próxima do inferno, na terra, é um lar sem Deus. Vocês já viram pessoas falar que a minha casa parece um inferno? Tem pessoas que falam assim. Porque ele coloca aqui no livro dele, é um lar sem Deus, quebrado pelo pecado, em que o casal vive em discórdia e acaba separando-se, e os filhos são abandonados nas mãos do diabo e de todas as forças da impiedade. Então, irmãos, nós devemos acreditar que a nossa casa é um pedacinho do céu. Você tem colocado isso na sua mente, no seu coração? Você tem investido na sua casa, no relacionamento do seu cônjuge com seus filhos, para dizer, olha, minha casa é um pedacinho do céu, um lugar gostoso de voltar. Tem gente que trabalha durante o dia, sai de madrugada de casa, quando chega às 6 horas, fica triste porque tem que voltar para casa, porque não vai aguentar o seu cônjuge ali brigando, os filhos da mesma forma. Tem pessoas que preferem, que não são crentes, preferem ficar no bar. E isso é horrível quando a gente ouve de crentes dizendo que, não, olha, não gosto, não quero voltar para casa hoje, Faustino. Eu tenho medo do meu marido. Aconteceu isso já com a gente. Do que ele pode me fazer. Irmãos, isso é muito triste. Então, nós devemos ter em mente. Agora, se você deseja começar uma história em família, uma boa história em família, vamos aprender com Jesus Cristo. Eu quero que vocês agora vá comigo em outro texto da Palavra de Deus, lá em João, no capítulo 2.
Nós vamos agora de Gênesis passar para o Evangelho de João. E vamos aprender com Jesus Cristo qual foi a atitude dele, o que nós devemos aprender acerca de como devemos ter o nosso lar. Jesus Cristo ele foi a um casamento. Foi no casamento que ele fez o seu primeiro milagre público. E isso não aconteceu por acaso. Ele foi nesse casamento, Jesus ali ele foi convidado para um casamento. Então nós temos ali algumas lições para aprender. Eu quero que você leia comigo lá em João capítulo 2, versículos 1. Só que nós não vamos meditar em cada um dos versículos. Vamos começar apenas no versículo 2. Veja o que acontece aqui no versículo 2 de João capítulo 2. Nós temos que ter aqui, para termos uma família saudável, nós temos que convidar Jesus para habitar no seu lar. Isso que nós devemos ter em mente. E diz o versículo 2: E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E foi convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Convite de casamento é algo que nós sempre, quando recebemos um convite, a gente se sente assim como uma pessoa privilegiada por ter sido escolhido para ir àquele casamento. É assim que você se sente? E quando você é o que convida a pessoa, você deve escolher pessoas que fazem parte do seu relacionamento, que vão te dar conselhos durante a sua vida de casado. E Jesus teve o privilégio de ter sido convidado para um casamento. E Jesus ele ama estar com famílias. Em todo o texto dos evangelhos, mostra que Jesus Cristo visitava a casa de Lázaro, visitava a casa de Pedro, de Maria, de Marta, de Zaqueu, até mesmo dos fariseus Jesus Cristo estava visitando. Ele gostava também de festas, e ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E a presença de Jesus Cristo na nossa casa, essa é a ilustração que nós temos ali. Convide Jesus para habitar no seu lar. A presença de Cristo no nosso lar não significa que nós vamos ter ausência de problemas. Mas faz uma grande diferença quando nós convidamos Jesus Cristo para habitar no nosso lar. Ele não falou que nós não iríamos jamais termos tribulações depois que aceitarmos Ele como Salvador. Ele fala que nós vamos sofrer tribulações. Mas Ele promete também que vai estar conosco até os confins, até o final dos tempos, dos séculos. Não é a ausência de problema que Ele promete, mas faz uma grande diferença quando nós convidamos Jesus Cristo para fazer parte do nosso lar. Então o casal fez aqui a coisa certa, ele convidou Jesus Cristo. E eu faço a pergunta para você nessa noite. Você tem convidado Jesus Cristo para estar no seu lar? No seu coração? Para fazer morada na sua vida? Você tem convidado Jesus Cristo para isso? E eles fizeram isso. Esse casal convidou Jesus Cristo e os seus discípulos. Para ter uma família saudável, nós temos uma segunda atitude que nós devemos ter em mente. Submeta-se à vontade de Deus. Em João capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E nós podemos pegar essa frase ali, três palavrinhas: acabou o vinho. O que acabou no seu casamento? Você já parou para pensar? O que acabou no seu casamento? Acabou o amor? Acabou a esperança? Acabou a paz dentro do seu lar? A harmonia? Acabou aquela cumplicidade que vocês tinham no início do relacionamento, que só vocês dois compartilhavam? O que acabou no seu casamento? Então, Jesus Cristo, ele age na hora certa, irmãos. Muitas vezes a gente fica triste porque Jesus Cristo nos diz não, mas ele age no momento certo, na hora certa. E quando nós estamos com um problema no nosso casamento, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Não à vontade da nossa carne. Não à vontade daquelas pessoas que falam: olha, vai ser feliz, rapaz. Deixa essa mulher. Deixa esse homem. Tem pessoas que falam isso para você. E a pessoa busca a sua felicidade.
Mas esquece que casamento é um só. O que Deus uniu não separa o homem. Essa é a realidade que nós devemos ter em mente. Assim, se Deus chamar um dos cônjuges, aí ele está livre para casar novamente. Mas casamento nós temos que ter em mente que é um só. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. Submeta-se à vontade de Deus. Pode passar para frente lá o próximo slide? Isso. Versículos 3 e 4. Agora temos mais um ensinamento, pode passar o versículos 5 e 8. Para ter uma família saudável, procure cumprir o seu papel no lar. Versículos 5 a 8. Vamos ler comigo lá o versículo 5 a 8 de João capítulo 2? Versículos 5 a 8 diz: Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia cerca de 40 litros. Ordenou-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Então nós temos um ensinamento aqui, que cada um deve procurar cumprir o seu papel dentro do seu lar. Nós temos que ter em mente que o possível, o que é possível pertence para nós. E o que é impossível pertence para Deus. Se hoje o seu casamento, se a sua família está doente, procure cumprir dentro do seu lar o seu papel como marido. Olhando para isso aqui, olhando para a palavra de Deus, para os ensinamentos que a palavra de Deus nos diz. Se for para os maridos, qual é o ensinamento que a palavra de Deus nos diz acerca da atitude do homem dentro de casa? Lá em Efésios capítulo 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo o quê? Se entregou por ela. Você está disposto a se entregar pela sua esposa? A doar a sua vida pela sua esposa? Você como marido? Então nós temos que ter isso em mente. E a mulher tem um papel, segundo lá em Efésios capítulo 5, 22, esposas, elas devem se submeter ao homem com inteligência, como ao Senhor. Diz lá: vós, mulheres, sede o quê? Submissas a vossos maridos. Se eu perguntar para os maridos o versículo que ele lembra, com certeza vai ser esse, né? Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos. Mas quanto àquele de o marido amar a esposa, não tratar asperamente, muitas vezes a gente esquece. E dentro do lar também, não somente o homem tem esse papel de amar a sua mulher e a mulher de respeitar o seu marido, tem também, os dois têm um papel juntos de construir um lar, dentro da vontade de Deus. Em Efésios capítulo 6, 4, fala assim que muitos pais abandonam seus filhos à própria sorte. Lá em Efésios 6, 4 fala: pais, não irriteis a vossos filhos, mas criai-os o quê? Na demonstração do Senhor. E quando um pai irrita o filho? Quando é que um pai irrita o filho? Quando ele não é exemplo para ele. É a única forma, a forma mais horrível de um pai irritar o filho é ele não ser exemplo de pai para ele. E eu já ouvi, irmãos, nesse ministério de casais que nós temos, filhos chegarem para nós e falar: olha, eu não tenho prazer de estar com meus pais, não, porque eles brigam demais, eles discutem demais. Eu não quero estar, porque eu não quero voltar para casa. E assim vai, irmãos. Não só a mulher que fala que tem medo de voltar para casa, mas crianças também. E assim vai. São situações que nós vivemos no nosso dia a dia, e são grandes verdades. E filhos também que não aceitam a autoridade dos pais e se rebelam, trazendo sérios prejuízos. Se você quiser ler depois em casa, lá em 1 Timóteo 3,2 fala que filhos serão desobedientes a pais e mães ingratos. Quantos filhos ingratos existem nesse mundo? Você que é filho aqui, você tem sido grato ao seu pai ou ingrato? Então nós temos que ter isso em mente. Tudo isso, irmãos, traz frustração, separação no lar, muita tristeza e sofrimento. Hoje há muitos lares que são assim: os pais fazem de conta que educam e os filhos fazem de conta que obedecem. É o que acontece em muitos lares. Muitos lares acontece dessa forma. Então, eu gostaria de estar passando já para a parte final da nossa mensagem. E o que o texto de João nos ensina, que nós devemos esperar
pelo sobrenatural. Veja o que diz o versículo 9. Quando o mestre Sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre Sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Geralmente naquelas festas eram servidos primeiro o bom vinho e depois o inferior. E eles guardaram o bom vinho para o final, mas foi um milagre. Então nós devemos ter em mente que no nosso lar nós devemos esperar um milagre de Deus. Creia que vai existir um milagre de Deus no seu lar. Se hoje o seu lar está quebrado, desmantelado, creia que Deus tem o poder de restaurar. Somente Ele tem esse poder. Nós devemos ser apenas um instrumento, a pessoa usada por Deus para falar para você acerca da palavra de Deus. Mas quem tem o poder de transformar não somos nós, mas sim Deus que tem poder, o Espírito Santo de Deus que tem poder. Então a água ela foi transformada em vinho. E o vinho simboliza aqui no texto, segundo as Escrituras, em alegria. E quando acaba a alegria dentro do lar, não tem mais prazer nenhum. Pessoas perdem prazer de tudo. Não confia mais em ninguém. Isso é horrível dentro dos nossos lares. Então vale a pena, irmãos, esperar pelo Senhor. Vale a pena esperar pelo agir de Deus, que nunca falta e Ele nunca falha. Eu gostaria, nesse momento, de convidar a Maria Alice. Ela vai nos trazer uma mensagem. Eu quero que você preste atenção na letra dessa música, que fala sobre... O tema é casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Quero que você preste atenção na letra. todo dia. Esteja
conhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais poderá viver sem ti. Jesus, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, Jesus. Viver sem ti. Amém. Graças a Deus. Você quer ter uma família saudável? Quem nessa noite quer ter uma família saudável? Diga amém. Levante uma das suas mãos. Vamos levantar as mãos. Você quer ter sua família saudável? Quer realmente ter? Agora eu quero desafiar você nessa noite. Quero fazer um desafio para você nessa noite. Nós vamos estar orando daqui a pouco. E eu quero convidar você que queira apresentar a sua família diante do altar de Deus. Se em algum momento da mensagem você falou, olha, esse ponto falou comigo, eu quero colocar diante de Deus a minha família. Não importa, irmão, se nós tenhamos o corredor cheio de gente, ou que tenha um casal apenas, uma família apenas, mas Deus, Ele fala a cada um de nós. Eu quero nesse momento, enquanto a equipe de louvor vem à frente, eu quero que você curve a sua cabeça, e eu quero fazer esse desafio a você. Você que é família, você casal, você que está aqui apenas sozinho, sem o seu cônjuge, sem os seus pais. Mas o primeiro desafio que eu quero fazer a você nessa noite é perguntar se você já tem a Cristo como Salvador pessoal. Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele deve fazer parte do nosso lar. E o Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então quero perguntar para você nessa noite, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador pessoal, e nesse momento quer fazer essa decisão, tomar essa decisão ao lado de Cristo, você levante uma das suas mãos nesse momento. Faça essa decisão para Jesus Cristo, aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. Se tem alguém no nosso meio aqui ainda que não tomou a decisão ao lado de Cristo, não se envergonhe, não se constranja, coloque diante de Deus a sua vida.
Agora eu quero perguntar para você, família, você casal, que queira dedicar sua família no altar de Deus. Enquanto nós estamos cantando aqui à frente, a equipe de louvor vai estar louvando a Deus com cântico. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, nós vamos estar orando logo mais. Pode vir só você, a família. Nós vamos estar orando logo no final dessa música. Pode vir à frente, não se envergonhe. Venha à frente. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ainda há tempo, se você quer dedicar sua família a Deus nesse momento, vem à frente, nós vamos estar orando por vocês. Há mais alguém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar por essas duas vidas, ó Pai, por essas 3 vidas que estão aqui na frente, ó Pai. Abençoe, ó Pai, as decisões que elas estão tomando, de mudanças, de melhoras, ó Pai, e que elas de fato desejam ter uma família saudável. E que cada um nessa noite aqui, ó Pai, que tomou essa decisão no banco, também possa confirmar na Tua presença, ó Deus. Nós queremos te louvar, te agradecer, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe.